Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra das segundas-feiras à noite. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Boa noite, Regina. E é muito bom, hoje é a primeira segunda-feira do ano de 2021. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Muita alegria podermos iniciar esse ano com esse propósito, com esse mesmo sentimento de renovação moral e espiritual. Boa noite, José Roberto, e todos os queridos amigos que vão chegando, amigos dos dois planos da vida, porque sabemos que nunca estamos sós. Boa noite, Márcia. Muito bom, queridos amigos, para a nossa preparação espiritual da noite de hoje. Antes de lermos a nossa página, eu vou me apresentar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das flores. Muito bom estarmos juntos. E hoje, 4 de janeiro de 2020, juntos, eu aqui, vocês aí, mas uma grande rede do bem, de fraternidade, de amor, de esperança. Nós vamos ler um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Nós vamos pegar aqui a mensagem número 2. A mensagem número 2 vem dizendo assim: vê como vives. Está em Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Repetindo o que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus. Essa passagem se encontra em Lucas 19, 13. E Emmanuel diz: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Vê como vives. Senhor, aqui nos encontramos, ó Pai, reunidos em seu nome, nessa primeira segunda-feira do ano de 2020, mais um ano que se inicia. E gratos somos por termos chegado até aqui. E agradecendo a cada benfeitor amigo, a falange espiritual dirigida por Dr. Bezerra de Menezes, e que está sempre conosco. Nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua paz. Vamos dando início a esse encontro das noites de segunda-feira, que só podemos dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ser conosco, Senhor Jesus. Ser conosco, agora e sempre. Queridos amigos, os amigos vão chegando, alguns eu não consigo mais visualizar, mas sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. O nosso tema da noite de hoje, para iniciarmos esse ano de 2020, que é o que nós temos ansiado muito no nosso coração, é a fé e a esperança. Fé e esperança. Porque se não tivermos fé e não tivermos esperança, fica difícil conseguirmos vencer os desafios do dia a dia. E nós vamos iniciar contando uma história. Era uma vez
um homem que estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam matá-lo. O homem, correndo, virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E no desespero, elevou uma prece a Deus da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha, para que os bandidos não me matem. Nesse momento, escutou que os homens se aproximavam da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. Uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer uma teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração, cada vez mais angustiado. Senhor, eu vos pedi anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Abriu os olhos, esperando ver um muro tapando a entrada, e viu apenas a aranha tecendo a teia. Estavam os malfeitores entrando na trilha, na qual ele se encontrava, esperando apenas a morte. Quando passaram em frente da trilha, o homem escutou: vamos, entremos nesta trilha. Não, não, está vendo que tem até teia de aranha? Um falou com o outro, e o homem ouviu os 2 malfeitores ali na entrada da trilha. E quando um chama o outro para entrar por ali, o outro diz: não, não vamos entrar, não está vendo? Tem até teia de aranha. Ninguém pode ter entrado por aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas. Queridos amigos, estamos iniciando um novo ano. E sempre que um novo ano se inicia, o nosso coração se enche de fé, se enche de esperança, procurando visualizar um ano melhor do que o anterior, ou que seja pelo menos idêntico quando foi um bom ano. Aquele homem se viu à beira da morte, viu que não tinha escapatória, porque aqueles 2 malfeitores o perseguiam e ele ali não tinha aonde se esconder. Mas ele lembra de Deus. No momento mais difícil da sua vida, ele lembra de Deus. E ele ora, e ele pede que Deus o assista. E muitas das vezes nós somos assim, quando nós oramos. Nós pensamos que Deus vai vir em pessoa para nos socorrer. Mas ele se utiliza de seus próprios filhos. Ele se utiliza da própria criação para poder nos auxiliar. E aquele homem é salvo por uma pequenina aranha. Fé e esperança. A fé é crer no que não se vê. A fé é crer no que não se vê. É ter esperança diante do impossível. Ter esperança diante do impossível. Se pedes a Deus uma árvore, Ele te dará em forma de semente.
nós vamos fazer uma viagem no tempo. E é um fato que aconteceu com Jesus. E acredito que a maioria conheça esse fato. Está relatado pelos evangelistas, mas nós trouxemos o relato que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos 25 a 34. No Evangelho, geralmente está falando sobre o título A Mulher Hemorroíça. Marcos vem relatando esse fato que aconteceu com Jesus e aconteceu com uma mulher do povo. No Evangelho nem se diz qual é o nome dela, apenas uma mulher. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, ela vem por detrás de Jesus no meio da multidão e tocou a sua veste, porque dizia, ela tinha fé, ela tinha aquela convicção, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, ficarei sã, ficarei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Jesus percebeu ela como uma bomba aspirante, ela capta o magnetismo de Jesus e ele percebe e ele pergunta, quem tocou minhas vestes? Ele sabia, Jesus sabia de tudo, mas foi somente para dar oportunidade a mais um ensinamento. E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aquela mulher tremia e temia porque entre os hebreus, quando a mulher estava num fluxo sanguíneo, ela não poderia tocar ninguém, porque ela era considerada impura há 12 anos, sem poder se aproximar de ninguém, sem poder ser tocada e nem tocar. Ela era uma pessoa impura. E quando ela toca Jesus e ela percebe que Jesus sentiu que foi tocado, ela teme e treme de pavor, de medo, mas ela diz, ajoelha-se diante de Jesus e fala toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Jesus fala, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Ela tinha tanta fé, tanta convicção, que ela, com simples toque nas vestes de Jesus, ela se cura de uma enfermidade a qual ela padecia há 12 anos. Jesus, em várias oportunidades no Evangelho, ele fala para a pessoa, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 35 a 43, tem outro episódio muito conhecido também,
e de muita reflexão. É um episódio belíssimo e que nos traz muitos ensinamentos, mas que nós só vamos relatar o caso, não vamos aprofundar, mas vamos relembrar. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43. E aconteceu que chegando ele, Jesus, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Ele era um mendigo, além de cego, ele ali esmolava, ele vivia das esmolas que ele recebia. E aquele cego, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, aquele cego clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. Jesus não vai até ele. Jesus poderia ter ido, mas é mais um ensinamento. A movimentação, a ação, ele espera para que aquele cego se movimente e vai até ele. E eles dizem: tragam-no. E chegando ele, Jesus pergunta: que queres que te faça? Ora, Jesus sabia, mas Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades para ensinar. Que queres que te faça? E ele, aquele cego, disse: Senhor, que eu veja. Ora, ele queria ver, ele queria ter a sua visão restaurada. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiam aquele cego que o outro evangelista nos diz, relata, dizendo que era Bartimeu, que quer dizer que era, o nome dele era o filho, Bartimeu, porque era o filho de Timeu. E ele, ali, quando ele consegue enxergar, ele segue a Jesus, glorificando a Deus, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. A fé daquele cego fez com que ele se curasse. Mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e itens 11 a 19, também vem falando sobre o Bartimeu. Mas nós vemos, e no Evangelho também de Marcos, é interessante porque no de Marcos ele vem relatando esse mesmo fato, no capítulo 10, versículos 46 a 52, e dizendo que o Bartimeu, ele lança de si a capa, porque ele ali, mendigo, à beira do caminho, com aquela capa, e ele tira aquela capa, levanta-se e foi ter com Jesus. Ele dali, ele se livra de todo o passado. A fé dele era tão intensa que ele abre mão, porque naquela época os mendigos eram mendigos autorizados pelo governo. E naquele momento ele se liberta daquela capa e ele vai em busca da verdadeira cura. Ele se liberta
do espírito que ainda vivia preso à mendicância, preso ao passado, para poder encontrar a verdadeira cura que ele encontra junto a Jesus. Mas tem uma outra passagem também que está no Evangelho de Lucas, relatando uma outra situação, quando Jesus também fala sobre a fé. Aconteceu que indo ele a Jerusalém, Jesus indo a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, porque a lepra, a hanseníase, ela obrigava a pessoa a ser banida da sociedade. E o nome daquela pessoa era escrito pelo sacerdote como se aquela pessoa estivesse morta, porque eles não se recuperavam e não poderiam mais voltar para o meio social, para o ambiente da onde eles saíram. E eles de longe, porque eles não poderiam se aproximar, eles de longe, eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque enquanto eles estavam indo, eles seriam curados. Jesus ali testa a fé deles. Jesus naquele momento não disse assim, não curou eles de imediato. Diz: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porque quando eles chegassem lá no templo, se eles estivessem curados, o sacerdote riscaria o nome deles ali, daquela banição, sabendo que eles estavam curados. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos da lepra, da hanseníase, ficaram curados. E um deles, vendo que estava são, que estava curado, eram 10. Um voltou glorificando a Deus em alta voz. E caindo aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este que volta era samaritano. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, porque os samaritanos, inclusive, eles eram mal vistos diante dos judeus. Havia uma distinção. Os samaritanos não eram respeitados, eram injustiçados, eram separados. E foi justamente o samaritano que, com tanta humildade, se joga no chão, coloca o rosto em terra para agradecer. E Jesus diz para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Esse está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Nós estamos falando da fé. A fé e a esperança. Como aquele homem, com fé, ele ora a Deus com a esperança de que Deus atendesse o seu pedido. E Emmanuel nos traz uma mensagem no livro Vinha de Luz, falando sobre a fé. Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E ele diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Ele diz: a fé
ela não surge assim do nada, como um milagre. Ele diz que não. Ele diz qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. O Criador, Deus, a criatura, nós. Nós precisamos fazer a nossa parte. Seria muito fácil, muito cômodo, se o Criador fizesse tudo. E Emmanuel diz, qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Na mensagem, ou melhor, na história que nós trouxemos no início, quando o homem ora e pede, e no final a gente não diz que Deus, quando nós pedimos uma árvore, Ele nos dá a semente, porque aí sim nós vamos ter a nossa parte do trabalho, a nossa realização. Se Ele nos desse a árvore formada, qual seria o nosso mérito? E Emmanuel diz também, qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Porque às vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim, eu não tenho fé, eu não acredito em nada, eu não tenho que esperar mais da vida. Mas é o que Emmanuel coloca. Nós temos que fazer a nossa parte, temos que ter o nosso esforço nesse processo para podermos desenvolver a fé. E a fé está muito bem colocada nas obras espíritas, quando Allan Kardec nos fala sobre a fé raciocinada, nos fala sobre essa fé convicta, mas ele vai nos mostrando, como diz Emmanuel, não é da noite para o dia. A sublime virtude é construção do mundo interior. Nós geralmente queremos reformar o mundo exterior, mas Emmanuel diz, a construção do mundo interior. Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa construção, a nossa reconstrução. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres vêm nos alertando, Emmanuel. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres torturam o campo íntimo. No Evangelho tem uma passagem que fala assim, entrega toda a tua ansiedade ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quando as excessivas ansiedades terrestres nos dominam, torturando o nosso campo íntimo, fica difícil. E nós sabemos, de acordo com pesquisas, e já falamos isso várias vezes aqui, o Brasil tem o maior número de ansiosos do nosso planeta Terra. Precisamos trabalhar o nosso lado psíquico, buscarmos o reequilíbrio emocional, mental e espiritual, porque senão não conseguiríamos nem desenvolver a fé. Mas de que maneira Emmanuel vem nos ensinando como que nós podemos começar esse processo de desenvolver a fé? A lição do Evangelho é semente viva. Precisamos conhecer mais o Evangelho do Cristo. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. Há muitos perigos sutis contra ela. Maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Então temos que ter muita vigilância. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso para que Deus nos ajude a não cairmos nas tentações. E Jesus ensina, vigiai e orai,
temos que ter cuidado, selecionar o que nós buscamos para nossas vidas. É uma lei de sintonia, sempre falamos sobre isso. Ninguém pode, a vibração da fé transferir, ninguém pode transferir a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Eu não posso ter fé pelo outro e transferir a minha fé para o outro. É o que Emmanuel vem nos ensinando nessa mensagem sobre a fé no livro Vinha de Luz. Mas no livro Vinha de Luz também, Emmanuel nos traz uma belíssima mensagem, falando agora sobre a esperança. A esperança. E ele inicia o texto trazendo uma passagem de Paulo. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, da Epístola de Paulo aos Romanos. E Paulo diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, há mais de 2000 anos, já vem nos ensinando, através dos ensinos do Evangelho, através das Escrituras, nós vamos desenvolvendo a paciência, a consolação, para termos esperança. E Emmanuel comenta esse trecho de Paulo dizendo: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Podemos até ainda não ter a fé que poderíamos ter, mas a esperança podemos carregar nos nossos corações. Ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Então, aonde estivermos, ao invés de trazermos palavras de desânimo, de desespero, de tormentos, não. Podemos espalhar os benefícios da esperança. E com isso nós vamos contribuindo com a obra do Cristo. Ele vai se utilizando dos seus próprios filhos para podermos auxiliar nesse padrão vibratório. A esperança vem de cima, diz Emmanuel, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas. À noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença, ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Emmanuel diz: por pior que pareça a situação naquele momento, mas não se esqueçam, nunca estamos desamparados, porque Deus vela por cada um de seus filhos. Deus não abandona nenhum de seus filhos. Não sintam-se sós. Não, Deus está presente. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Todo momento é instante de ouvir esse chamado, o vinde a mim.
levantemo-nos e prossigamos. Que esse novo ano que se inicia, apenas 4 dias desse novo ano, que nós possamos nos levantar e prosseguir convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Que possamos ter essa certeza, não estamos sós. Trabalharmos o nosso sentimento para que a fé possa estar presente na nossa vida e a esperança também. Que possamos também espalhar essa fé e essa esperança nesse novo ano, com a certeza de que o Pai está no comando, não somente do planeta Terra, a qual Ele colocou nas mãos do Mestre Jesus, nosso governador espiritual, para ser o responsável, mas Deus está no comando de todo o universo. Não podemos nos sentir abandonados, não podemos desfalecer. Que esse novo ano seja um ano de muita fé, de muita esperança. Levantarmos-nos e prosseguirmos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos essa luz em nós mesmos. Queridos amigos, queremos desejar a todos que esse 2021 seja um ano de muita paz, de muita harmonia, de muita sabedoria para sabermos conduzir as nossas vidas com muita fé, com muita esperança. Paz a todos, que Jesus possa estar presente no coração e no lar de cada um de vocês e que possamos trilharmos juntos esse ano, na próxima segunda-feira, aqui juntos novamente, e podermos criar juntos uma grande rede do bem, de amor, de fraternidade, contribuindo para a renovação, para a mudança planetária, sairmos desse planeta de provas e expiações a caminho da regeneração. Jesus conta conosco. Jesus conta conosco há 2000 anos. E nós que nos professamos espíritas, nós temos um compromisso muito grande com Jesus. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não podemos mais deixar para trás. Precisamos caminhar, seguindo a mensagem do Evangelho, a luz da doutrina espírita, o Consolador prometido. Juntos podemos muito. Até a próxima segunda-feira.